E por que é que mesmo nos esforçando para nutrir emoções positivas, muitas vezes nós não temos o controle disso e acabamos reproduzindo emoções, sentimentos e comportamentos ruins de maneira automática? Isto ocorre por conta dos mecanismos da mente subconsciente, que é quem produz estes comportamentos automáticos. Vamos entender melhor quais são esses mecanismos da mente subconsciente? O primeiro mecanismo da mente subconsciente que você deve compreender se chama ociosidade. E ele diz que a nossa mente só reconhece algo que ela já conhece. E como a mente subconsciente não pensa, ela apenas sente e reage, ela não leva em conta se uma determinada forma de nos sentirmos nos faz bem ou nos faz mal. Uma vez que nós baixamos o download desta programação, da nossa maneira de perceber as coisas, isso fica registrado no subconsciente, nós passamos a reproduzir este programa ao longo das nossas vidas, a menos que de alguma forma nós acessemos a mente subconsciente para então alterar este padrão de percepção. E é exatamente isso que a hipnoterapia se dispõe a fazer. Muitas vezes, inconscientemente, nós cocriamos diversas limitações como uma oportunidade de reproduzir. Para ilustrar, eu vou trazer um exemplo de uma pessoa que eu atendi. Essa pessoa chegou para avaliação reclamando de 3 limitações. Ela tinha fobia de direção, ela tinha compulsão por gastar, gastava mais do que ganhava, não tinha o controle financeiro e ela tinha sobrepeso e não conseguia emagrecer. Lembra que eu disse que a terapia com hipnose não é sobre a limitação e sim sobre como esta limitação faz cada um de nós nos sentirmos? Pois bem, o que eu perguntei para esta pessoa durante a avaliação foi: como é que você se sente por não conseguir dirigir? Aí ela pensou e disse: é tão ruim depender das pessoas, eu me sinto frustrada, me sinto impotente. Ok. Como é que você se sente por gastar mais do que ganha, por não ter o controle das suas finanças? Ela pensou: é tão ruim, me sinto frustrada, uma sensação de impotência. A mesma percepção, percebe? E por fim, como é que você se sente por ter sobrepeso, por estar acima do peso e não conseguir emagrecer? E ela: é tão frustrante, eu não consigo usar as roupas que eu gostaria, não me sinto bem. E por mais que eu tente emagrecer, parece que eu não sou capaz, eu me sinto frustrada e impotente. Então ela tinha 3 queixas ou 3 limitações que na verdade davam a ela a oportunidade de reproduzir o mesmo padrão de percepção. Portanto, o que nós trabalhamos nesta terapia foi frustração e impotência. E aí, durante a regressão de memória dela, ela foi para uma cena onde ela tinha mais ou menos uns 11 ou 12 anos e ela descobriu, ela percebeu que o pai traía a mãe e ela acompanhava alguns movimentos do pai, se sentia muito frustrada e ao mesmo tempo não conseguia fazer nada a respeito, não tinha coragem de contar para a mãe porque tinha medo do que isso pudesse trazer como consequências para toda a família, também não tinha coragem de ir tirar satisfação com o pai porque o pai era uma figura autoritária ao qual ela tinha um certo medo, um certo receio, então ela lidou com essa percepção, com esse entendimento de que o pai tinha uma amante sem compartilhar daquilo com ninguém. Então nesta cena, lá no passado, entre 11 e 12 anos, ela aprendeu a se sentir frustrada e impotente. Então esta maneira de perceber as coisas foi baixada na mente subconsciente dela como um padrão, como um programa, e ela passou a reproduzir isso ao longo da vida. A ociosidade faz com que cada um de nós tenhamos como se fosse um carimbo batido na testa, né? Então, ela cria uma tendência, uma predisposição. Algumas pessoas têm a tendência de que tudo que ela vê acontecendo ali à sua volta, ela se sente frustrada e impotente, outras se sentem diminuídas, inferiores, outras se sentem revoltadas, injustiçadas, perseguidas. Então é a ociosidade que justifica certas tendências que nós
nós temos na maneira de perceber o que nos acontece. Outro mecanismo da mente subconsciente que você precisa compreender se chama autopreservação ou autoproteção. E diz que toda vez que a nossa mente perceber que algo é perigoso ou ruim, ela vai produzir um sintoma com o objetivo de nos proteger, de nos preservar. Por exemplo, a depressão é um sintoma que protege a pessoa de sofrer novas decepções. Imagine que a pessoa se decepcionou muitas vezes ao longo da vida. Chega um ponto em que a mente subconsciente pensa assim, chega, né? Que sintoma eu posso fazer essa pessoa produzir para que ela não se decepcione mais? Já sei, eu vou fazer ela ter depressão, porque a pessoa depressiva, ela se isola, ela não se abre mais para o mundo, para os relacionamentos, portanto, se ela não se conectar mais com ninguém, ela não se decepciona. Outro exemplo, a procrastinação, muitas vezes nos protege de ser criticados, porque quem não faz nada não sofre críticas. A compulsão, muitas vezes a compulsão alimentar está associada a casos de abuso. Porque, via de regra, uma pessoa obesa se torna menos atraente, ela desperta menos o desejo, o interesse sexual dos outros, logo ela se torna menos vulnerável a sofrer novos casos de abuso. E por fim, ressentimento, rancor, mágoa, até isso pode ser um sintoma produzido para te proteger do quê? De baixar as guardas e sofrer novas decepções. Então, toda vez que a mente subconsciente entender que algo é ruim ou perigoso, ela vai encontrar uma forma de nos proteger. Como? Através de sintomas. E é aqui que entra a tal da autossabotagem. Muitas pessoas dizem, eu me saboto. O que é isso? A autossabotagem é quando nós conscientemente desejamos algo, mas temos uma série de comportamentos que nos afastam daquilo que nós desejamos. A isso nós chamamos de autossabotagem, mas na verdade isso é mecanismo de autopreservação. Por exemplo, a pessoa ela deseja fazer transição de carreira, mas ela não cria material de divulgação, não divulga o trabalho dela. Ela fala, eu me saboto, porque eu quero tanto começar a atender para aos poucos me desvincular do CLT, mas eu não divulgo o meu trabalho, eu me saboto. Pode ser que no inconsciente dessa pessoa exista uma crença que diga que empreender é arriscado. Pode ser que ela tenha visto o pai ir à falência empreendendo, trabalhando por conta, então conscientemente eu quero fazer transição de carreira, mas existe uma programação no meu subconsciente que diz que trabalhar por conta é arriscado, é perigoso. Outro exemplo, a pessoa deseja muito guardar dinheiro para realizar algum sonho, para investir de alguma forma, mas quanto mais dinheiro ela ganha, mais dinheiro ela gasta. E a pessoa diz, eu me saboto, eu não consigo reter o dinheiro na minha mão. Isso pode ser também um mecanismo de autopreservação se essa pessoa, de alguma forma, à sua maneira, percebeu que o dinheiro é ruim. A nível inconsciente, isso é muito comum, nós temos inúmeras crenças limitantes acerca do dinheiro. Se quando criança vimos o pai e a mãe brigar muito por conta de dinheiro, entendemos que o dinheiro é ruim. Então, como é que você quer reter o dinheiro se ele é perigoso, se ele faz mal? Então, são mecanismos inconscientes que nos afastam daquilo que nós desejamos. E agora eu vou trazer um exemplo de uma pessoa que eu atendi para explicar melhor a autopreservação. Eu atendi uma pessoa que trouxe na avaliação uma série de traumas. Aos 5 anos o pai abandonou e foi embora. Aos 12 anos ela ficou órfã de mãe porque a mãe sofreu um infarto fulminante na frente dela. Logo depois ela foi morar com uma tia e a tia acabou falecendo. E o que ela trouxe como queixa para nós trabalharmos na sessão era um desejo profundo de voltar a se relacionar, a ter um par afetivo, sendo que toda vez que ela tinha essa oportunidade de conhecer alguém, ela tinha comportamentos que espantavam a pessoa. Ela dizia que ela se comportava de uma forma meio grotesca que espantava todos os pretendentes que ela conseguia. Então, parecia uma autossabotagem, mas no fundo era uma autopreservação. Conscientemente, eu julguei, analisei, considerei e ponderei, afinal é isso que o meu consciente faz, que ela tinha esse comportamento
comportamento porque a mente dela não queria mais que ela sofresse com esses rompimentos, porque foram muitas perdas durante o histórico de vida dela. Então eu julguei que ela havia aprendido que se relacionar era ruim, porque todas as pessoas nas quais ela criava um vínculo, todas as pessoas com as quais ela se vinculava, partiam e ela tinha que recomeçar do zero. Então uma coisa é o que a gente acha, conscientemente analisando, julgando, e outra coisa, que é o absoluto, é o que realmente é. Quando fizemos a regressão de memória desta cliente, a partir dessa sensação que ela tinha, desse medo de se aproximar de alguém, mesmo desejando, mesmo querendo, ela dizia que ela sentia medo, eu quero sair para ir nesse encontro, mas ao mesmo tempo eu sinto medo de me aproximar. Então eu coloquei ela em contato com essa sensação, com essa emoção, e durante a regressão de memória, ela foi para uma cena muito lá da primeira infância, desde antes mesmo desse pai abandoná-la. Aos 5, ela foi para uma cena lá dos primeiros meses ou anos de vida, e na hora de ressignificar esse trauma, ela dizia assim para a mãe: poxa mãe, eu queria tanto ficar pertinho de você, mas toda vez que eu me aproximava, você dizia: sai pra lá, menina pegajosa, vai brincar com as outras crianças. Então ela dizia: mãe, eu queria tanto estar junto de você, mas toda vez que eu me aproximava, você brigava comigo. Então eu queria estar junto e ao mesmo tempo eu tinha muito medo de me aproximar. Então uma coisa é o que a gente julga que é a razão, o motivo, ou então a causa do sintoma, e outra coisa é o que realmente é. Nós só compreendemos a causa do sintoma quando estamos lá dentro da mente subconsciente. Como esses mecanismos, esses movimentos são inconscientes, não adianta a gente racionalizar acerca do porquê que temos certos comportamentos. Às vezes as pessoas entram em contato comigo, eu explico como funciona a terapia e a pessoa diz: ah, tá certo, eu vou me organizar então. E enquanto eu não passo com você, eu vou ficar aqui refletindo por que é que eu sou assim. Quem aí nunca sentiu ou conheceu alguém que se sentiu culpado por ter depressão? E a pessoa fala assim: eu não entendo por que eu tenho depressão, porque eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho emprego, eu fico pensando por que eu tenho depressão e eu não encontro a resposta. E aí a pessoa até se sente culpada por se sentir depressiva, sendo que ela tem tantas coisas. Gente, e a gente vai morrer de pensar sobre o porquê desses comportamentos e não vamos chegar a conclusão nenhuma, porque não é um comportamento racional, é algo inconsciente. Então não é racionalizando que nós vamos compreender o porquê desses comportamentos automáticos. Nós só compreendemos a causa desses sintomas acessando a mente subconsciente. Bom, até o momento nós falamos sobre 2 mecanismos da mente subconsciente que, ao meu ver, são os mais importantes. Ociosidade, que diz que a nossa mente só reconhece algo que ela já conhece, e autopreservação, que diz que toda vez que lidamos com algo que é ruim ou perigoso, a mente vai produzir um sintoma para nos proteger daquilo. E existe um link entre esses 2 mecanismos da mente subconsciente que tem a ver com força de vontade e hábito, tem a ver com gastar energia, glicose, para aprender um processo novo. Por quê? De onde vem esse link? Lembra que eu falei que quando fazemos algo que é um hábito, nós não gastamos energia de forma consciente, não gastamos energia no processo mental? Então, se nós já estamos acostumados a nos sentirmos, sei lá, tristes, a mente não gasta energia para produzir este padrão de percepção. E a nossa mente subconsciente, que é quem produz essas sensações, esses comportamentos automáticos, como ela não pensa e ela não leva em conta se a maneira de nos sentirmos é boa ou é ruim, se faz bem ou nos faz mal, ela não tá nem aí com qualidade de vida. Ela quer apenas garantir a nossa sobrevivência. Então, ela não quer que nós desprendamos energia para um processo de aprendizagem, para aprender a me sentir de uma outra maneira. Ela quer que nós guardemos esta energia disponível para, mediante qualquer perigo, qualquer necessidade, nós lutarmos
lutarmos ou fugirmos. O mecanismo de luta e fuga é algo da mente primitiva, dos nossos ancestrais, dos demais animais que não os seres humanos, que garante a nossa sobrevivência. Então o subconsciente, como ele não tá nem aí para a qualidade de vida, ele quer apenas que a gente sobreviva, ele faz de tudo para evitar que a gente gaste energia aprendendo algo novo. Ele prefere essa energia disponível para lutar ou fugir caso algo aconteça, né? Essa herança primitiva, ela é muito forte. E também porque, de um jeito ou de outro, é exatamente assim que você vem sobrevivendo. É como se para o subconsciente, esses padrões de emoções negativas que você vem produzindo estão funcionando, tá dando certo. Afinal de contas, não é assim que você vem sobrevivendo há tanto tempo? Outra característica da mente subconsciente se chama a mínima ligação entre os fatos. Nós vivemos coisas ao longo da nossa vida, nossa mente subconsciente pega um elemento aqui, um outro elemento ali, junta uma coisa na outra, sem muito nexo, sem fazer muito sentido nesse caminho que liga uma coisa a outra. Para ajudar, vamos de exemplo. Eu atendi uma vez uma pessoa com fobia de avião, e aí na regressão de memória ela foi para uma cena onde o avião começou a decolar e o pai começou a passar mal de nervoso, e ela também ficou nervosa. Era a primeira vez que ela ia ter aquela experiência, mas ela pela primeira vez percebeu que o pai também estava nervoso. O pai tinha fobia de avião. Na verdade não configurava uma fobia, mas ele tinha medo. Então naquele dia, naquela cena, a partir daquilo que ela viveu com o pai, foi a primeira vez que ela percebeu que em determinados momentos o pai não seria capaz de protegê-la. Foi onde ela percebeu que o pai não era aquele super-herói que ela havia idealizado. E aí a mente associa. Então ela sentiu medo, foi algo ruim que aconteceu ali, mas a mente vinculou ao avião. Então, onde tem avião, tem desproteção, tem essa situação de vulnerabilidade. Então, mediante a presença do avião vem a fobia. Esta característica da mente subconsciente, que se chama a mínima ligação entre os fatos, é o que costuma sustentar a grande maioria dessas fobias específicas. Outra característica da mente subconsciente é que ela é literal, absoluta. Ela leva tudo ao pé da letra, ela não relativiza, lembram? Eu atendi uma pessoa com sobrepeso, com obesidade, na hora da regressão de memória, ela foi para uma cena de infância onde o pai e a mãe estavam brigando e ela no meio, tentando separá-los. E aí eu perguntei para essa pessoa lá na cena do passado, durante a regressão, como é que você se sente aí, tentando separar o pai e a mãe desse conflito? E a pessoa disse: me sinto pequeno, sou muito pequeno para separá-los, sinto que preciso crescer rápido, que preciso ser grande. Então, como a mente é literal, ela fez a pessoa desenvolver a obesidade. Por quê? Na natureza, quem é que impõe mais banca, um gatinho ou um leão? O leão, né? Por quê? Porque o leão é grande. E por fim, um mecanismo que eu chamo de culpa e punição. Toda vez que nós tivermos baixado esse programa deste padrão de percepção de culpa, toda vez que, de acordo com as nossas experiências do passado, nós nos sentimos culpados por algo, de alguma forma, ainda que inconsciente, a gente vai dar um jeito de se punir. Porque quem é culpado merece o quê? Punição. E existem muitas formas da gente se autopunir. Tem gente que se pune gastando mais do que ganha, comendo mais do que deve, engordando, procrastinando, não fazendo o que deve ser feito, arrancando cabelo, se automutilando, se cutucando, se ferindo, enfim, diversas opções de autopunição que podem ser provenientes deste padrão de percepção de culpa. E aí, deu para entender um pouquinho melhor como é que a tal mente subconsciente funciona? Deu para entender por que é que, mesmo se esforçando para nutrir emoções positivas, muitas vezes esses comportamentos, emoções e sentimentos negativos são reproduzidos de forma automática? É por causa desse monte de característica da nossa mente subconsciente.